Sabe, tem histórias que parecem boas demais para ser verdade. Imagina só, a gente ter que reescrever os livros de história. Por séculos, a ideia de que Vikings chegaram na América 500 anos antes de Colombo era só isso, uma lenda. Mas e se essa lenda fosse real? Hoje, a gente vai desvendar a saga incrível de como o antigo mito nórdico se transformou num fato histórico comprovado. A pergunta que não quer calar é essa: como é que se prova algo que aconteceu há 1000 anos, baseado em contos que foram passados de geração em geração? Bom, a resposta não estava em um pergaminho antigo, não, mas sim num lugar muito mais inesperado. Para começar nossa história, a gente precisa voltar para o verão de 1960, numa vila de pescadores bem remota lá no Canadá, chamada L'Anse aux Meadows. É aqui, no meio da névoa e do som das ondas, que a chave para esse mistério de 1000 anos estava guardada. E estava guardada na memória dos moradores locais, como a do avô da Loretta Decker. E quem é que estava fazendo essas perguntas todas? Era um casal norueguês, Helge Ingstad, um aventureiro pra lá de destemido, e Anne Stine Ingstad, uma arqueóloga simplesmente brilhante. Eles chegaram nessa vilazinha perdida no mapa em busca de um sonho que, olha, muita gente considerava impossível. O objetivo dos Ingstad era monumental. Eles não estavam só procurando umas ruínas antigas quaisquer. Eles estavam atrás da prova definitiva, sabe? Do primeiro assentamento europeu na América. Uma descoberta que iria, literalmente, virar os livros de história de cabeça para baixo. O avô da Loretta Decker levou eles até um campo com os contornos bem estranhos no chão. Os moradores sempre chamaram aquele lugar de o acampamento índio, achando que tinha pertencido a povos indígenas. Mas para os olhos treinados da Anne Stine, aqueles contornos cobertos de grama eram familiares. Eram inconfundíveis. Eles pareciam exatamente com os assentamentos vikings que ela tinha estudado na Groenlândia. Naquele momento, a esperança deles tinha encontrado um lugar para chamar de seu. Mas, peraí, o que levou os Ingstad até esse canto tão remoto do Canadá? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar 1000 anos no tempo, para uma coleção de mitos e lendas que foi a grande inspiração dessa busca toda. A fonte de tudo eram as sagas nórdicas. Esses textos super antigos contam as histórias épicas da era viking, sabe? Cheias de exploração, de conquista. E lá, no meio daquelas páginas, estava a história de uma terra lendária muito a oeste. Segundo as sagas, lá pelo ano 1000, o explorador Leif Erikson partiu da Groenlândia em busca de novas terras. E ele encontrou um lugar tão rico, tão abundante, com florestas, rios cheios de salmão e, o mais importante, uvas silvestres. Por isso, ele batizou o lugar de Vinland, a terra do vinho. Só tinha um problema. Apesar das descrições super detalhadas nas sagas, ninguém conseguia achar Vinland. Por centenas de anos, foi uma terra fantasma, tipo um Eldorado viking que atiçava a imaginação de todo mundo, mas frustrava arqueólogos e caçadores de tesouros. Um verdadeiro mistério. Certo, agora vamos voltar com a escavação lá em L'Anse aux Meadows. Apesar do otimismo todo dos Ingstad, o caminho até a descoberta não foi nada fácil. Eles tiveram que enfrentar uma onda gigantesca de ceticismo. A primeira reação da comunidade científica foi, assim, de puro desprezo. Pensa bem, por mais de um século, os melhores arqueólogos do mundo tinham procurado Vinland e nada. Para muita gente, os Ingstad eram só um casal de amadores correndo atrás de um conto de fadas, arriscando a reputação numa busca que não ia dar em lugar nenhum. Mas aí, conforme a escavação foi avançando, as pistas começaram a aparecer. Um broche de bronze, pequeno, mas com um design inconfundivelmente nórdico. Pedaços de madeira trabalhados com ferramentas de metal. E até madeira de um tipo de pinheiro que nem existia na América do Norte. Eram indícios fortes, claro, mas ainda não era a prova definitiva que eles precisavam. E aqui a gente chega no pulo do gato. A diferença de tecnologia entre os povos nativos daquela região, naquela época, e os vikings era gritante. Os povos indígenas tinham uma cultura da Idade da Pedra. Já os vikings, bom, eles eram mestres da Idade do Ferro. Eles não só usavam ferro, como eles produziam o próprio ferro. E então, eles acharam a prova irrefutável. Vestígios de uma forja, sabe, de produção de ferro. Uma tecnologia que os povos nativos da América naquela época simplesmente não possuíam, não conheciam. Aí, não tinha mais dúvida. Acabou a discussão. Os ocupantes daquele lugar não eram indígenas. Eram europeus. Eram vikings. Essa descoberta chocou o mundo. A história foi reescrita ali, na hora. Mas ainda tinha um quebra-cabeça. As sagas falavam de uvas, mas não cresce uva tão ao norte quanto L'Anse aux Meadows. Então, será que aquele lugar era mesmo a lendária Vinland?
A resposta veio de um jeito bem inesperado: nozes. Os arqueólogos acharam nozes cinerentas no local, um tipo de noz que não cresce em Newfoundlândia. O habitat natural delas é bem mais ao sul, na região do Rio São Lourenço. E adivinha o que também cresce aos montes nessa mesma região? Exato, uvas silvestres. A lógica foi brilhante. Se os Vikings foram para o sul bastante para coletar nozes, eles inevitavelmente encontraram as uvas. Lance aos Meadows era o acampamento base, de onde eles exploraram a verdadeira Vinland, mais ao sul. A confirmação de Lance aos Meadows não foi só a descoberta de um acampamento antigo, foi, na verdade, uma mudança sísmica na nossa forma de entender a história do mundo e o mapa das grandes explorações. Então, o ponto central é esse: 500. Esse é o número de anos que os Vikings pisaram em solo americano antes de Cristóvão Colombo. É uma reescrita completa da linha do tempo da descoberta europeia das Américas. Meio milênio. A presença deles por lá pode ter sido bem curta, talvez uns 20 anos, no máximo, antes do assentamento ser abandonado. Mas o impacto da descoberta deles, 1000 anos depois, esse é permanente. Hoje em dia, Lance aos Meadows é um patrimônio mundial da Unesco. As casas longas, aquelas cobertas de grama, foram reconstruídas e visitantes do mundo inteiro podem ir lá e pisar no exato mesmo lugar onde os primeiros europeus viveram na América do Norte. É incrível. A saga de Vinland nos ensina uma lição muito poderosa. A história está cheia de sussurros, de lendas que a gente trata como ficção, mas às vezes esses sussurros são ecos da verdade. E aí fica a pergunta, né? Quantas outras histórias que a gente considera mito são, na verdade, capítulos perdidos da nossa própria história, só esperando para serem redescobertos?